Caros amigos, no próximo dia 16 de março, sábado, iniciaremos o grupo Juventude Espírita, em nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nossa proposta é oferecer um curso dinâmico, agradável, com metodologia interativa, colocando esses jovens no centro do planejamento e da execução das tarefas. O Espiritismo em si já é fascinante, porque traz, em sua essência, a natureza questionadora sobre todos os porquês do universo, em todas as suas áreas. Com certeza, será uma experiência fascinante. Pedimos que nos ajude a divulgar este trabalho. Jesus nos abençoe e nos conduza. Meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso bate-papo, mais uma reflexão sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a doutrina espírita, as palestras gravadas, reiniciando, iniciando esse ano de 2024, depois de uma pausa. Realmente estava saudoso também de ouvir os meus amigos nessas palestras, muito aprendizado para o nosso dia a dia. Hoje, no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre espíritos. Kardec foi, lembrando que Kardec foi ali orientado na codificação que nós conhecemos de Kardec, orientado pelos espíritos, orientado por São Luís na codificação. Então, só aí, nessa codificação, nós já poderemos ter a certeza, de que espíritos existem. Tanto é que nós, encarnados, nós somos, na realidade, espíritos. Na denominação de Kardec, por enquanto nós somos alma, alma, espírito encarnado e espíritos desencarnados. Então, espíritos sempre houve, desde os tempos das profecias, as línguas de fogo, o Apocalipse, João na sua revelação, foi, na realidade, ali a orientação, as mensagens, as revelações, Deus vai nos revelando de acordo com as nossas condições evolutivas, condições morais. Deus vai, vamos dizer assim, abrindo as portas dos céus. Aí depois veio o próprio Cristo, saindo do mundo superior, mundo puro, para a missão de conduzir a todos nós, encarnados, desencarnados, de volta para Deus. Então ali Jesus vai encontrar a influência espiritual de espíritos no jovem gadareno, em Gandara, onde o jovem sofria a influência de espíritos, caracterizando não só um processo de obsessão, a existência de espíritos, mas também um processo mediúnico, a mediunidade sendo ali externada. E com Kardec, no século XIX, quando a França, a Europa, de um modo geral, ela se vê às voltas dessas manifestações. E Kardec é convidado a codificar a doutrina espírita,
sob a orientação dos espíritos. Então, espíritos, na realidade, sempre estiveram conosco. Depois de Kardec, que codificou, né, trouxe para nós as bases dessas revelações, deu-se um sentido diferente, né? Aí nós tivemos a oportunidade de estudar esses fenômenos, de estudar um pouco, de acordo com a nossa condição, o mundo invisível, vamos dizer assim, esse mundo paralelo. E os seus níveis, né? Seus níveis que nós, por hora, não temos condições de perceber. Vamos começar aqui, para nós darmos uma dimensão do que Kardec realmente pesquisou, né, ordenou e trouxe para nós esse tema tão complexo. Até porque espíritos, nós estamos, na realidade, lidando com os seus diferentes níveis, né? Estamos lidando com homens que aqui estiveram na Terra e hoje estão no mundo espiritual. Ou seja, estamos lidando com consciências, né? É algo que ainda, por conceito, por definição, nós não sabemos que de fato o que é espíritos, né? É algo ainda muito abstrato, mas o fato é que nós estamos lidando com seres que pensam, né? Com seres que pensam. Tanto é que na própria codificação, no início do trabalho de Kardec, nós vimos isso quando os espíritos respondem a Kardec através de pancadas, né? Vimos no sentido da revelação para os homens, né? Então vamos aqui adentrar um pouco mais no livro, né? Que o livro vai trazer perguntas e respostas acerca desta complexidade, né? Mas Kardec, com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento do magnetismo, um homem de cultura, né? Ele vai trazer algumas perguntas para a elaboração e para o nosso entendimento desta área, deste campo, que em realidade ainda sabemos tão pouco, né? Estamos aqui com a base e desta base vamos caminhando ao infinito. Na pergunta 135, Kardec pergunta aos espíritos: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Essa pergunta de Kardec, ele não inicia o que é a alma, o que é o corpo, né? Mas ele vai se tratar de um outro corpo, né? Que é o intermediário, vamos dizer assim, né? Que nos liga quando, que não é um perispírito ainda, quando nós desdobramos através do sono, nós abandonamos temporariamente o corpo e aí vamos a lugares que nós escolhemos, lugares que nós sintonizamos. Então, para dar uma ideia de que esta alma, ela de fato existe, para nos dar uma ideia de que esta alma, ela não está necessariamente dentro do corpo, Kardec pergunta aos espíritos o que de fato existe entre a alma e o corpo, que através do sono nós estamos ligados através desse cordão, que ele vai chamar de cordão fluídico, né? Ele vai chamar de laço, que liga a alma e o corpo,
E isso caracteriza esta condição de espírito, aonde nós poderemos, por alguns momentos, abandonar este corpo e, na realidade, adentrar a nossa vida real, a nossa vida espiritual. Então, os espíritos nos dão essa informação de que este cordão fluídico, ele vai estar ligado a nós até o dia, né? Até o último dia que nós permanecemos aqui na Terra encarnado, né? Quando nós desencarnamos, esse laço, esse cordão, né? Esse cordão prateado, ele é cortado, né? E aí nós voltamos ao mundo espiritual na condição de espírito, né? Então, essa é a pergunta inicial, para nos dar uma ideia. Enquanto nós estamos encarnados e no momento do afastamento do corpo físico, nós somos identificados, né? Nós somos observados, que vai caracterizar justamente seres encarnados, este cordão, né? Este cordão fluídico que nos liga ao corpo físico. Então, nós encarnados temos essa particularidade, né? Dessa condição de podermos visitar pessoas, amigos, lugares, né? Para nós darmos continuidade àquilo que nós já viemos na nossa trajetória, porque senão nós ficaremos tão somente presos, vamos dizer assim, 24 horas no corpo. Então essa possibilidade, essa condição, Deus e suas leis nos permite. Pois bem, pensando nessa condição, nessa complexidade, nós não podemos deixar de fora o tema Deus, né? Bem rapidozinho aqui, nós lembrando que Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador dos céus e da terra, né? Deus nos criou, né? Criou o universo. Só Ele é absoluto, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Uno, né? É Ele que realmente rege as nossas vidas, né? Então Ele criou, através do seu pensamento, o fluido cósmico universal, que todos nós estamos mergulhados. Tudo que há na criação tem a sua origem no fluido cósmico universal. Então, desde o princípio espiritual, né, que é o ser inteligente, que vem o espírito, né, que vem aí transitando nas suas diferentes formas, nos seus diferentes estágios, ele vem caminhando até chegar à condição de homem, né? Ele vem passando aí pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, né? Até na condição humana, aonde ele atinge, em realidade, a condição de razão, né? O ser, todos nós, encarnados, desencarnados, somos constituídos de razão, de inteligência, até porque Deus aguarda de cada um de nós a nossa cooperação diante da existência, diante da vida. Nós não podemos fugir, vamos dizer assim, a esta realidade.
porque a vida ela é dinâmica, a vida ela é complexa, nós ainda estamos no beabá, né, do aprendizado. Então a vida, sabendo disso, mesmo nas nossas condições, ela quer que nós colaboremos uns com os outros, né? Porque ninguém vive só, ninguém evolui sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros. Não é sem razão que o Cristo nos recomenda, né? Perdoe uns aos outros, amem-se, né? Ajude o seu semelhante como for possível. Ninguém é perfeito na terra, mas, né, se ajudem, se amem, né? Como diz bem o doutor Bezerra de Menezes, né? Se amem, né? Se amem. Primeiro a gente tem que começar, né? É um desafio para o homem atual iniciar esse processo, né? O homem de inteligência, o homem de cultura, o homem que vai na lua, o homem hoje que observa os astros, as galáxias, né? Nós temos hoje em média 2 trilhões de galáxias. Para a gente, para contar, né? Realmente é difícil. Tamanha grandeza de Deus. Então precisamos adicionar a esse conhecimento a questão da moral, a questão da honestidade, né? A questão do esforço, que cada um pode fazer perfeitamente, né? Então, a nossa questão espiritual, esse princípio espiritual, é algo que realmente foi criado, né, por Deus e continua, né? Continua o processo, porque a criação e a evolução não param. E o princípio material, né? Tudo que nós conhecemos, desde até a energia mais densa, né? A matéria mais grosseira, né? O perispírito, né? Que é considerado ainda matéria, né? Então são esses 2 princípios, né? O espiritual e o material, né? Jesus nos recomenda que nós precisamos buscar o reino dos céus primeiramente, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então precisamos cuidar urgentemente das questões espirituais. Na pergunta 135A, Kardec pergunta: como é formado o homem, né? De que é constituído o homem? Na realidade, essa pergunta aqui Kardec está trazendo algumas questões, alguns corpos, né? Nós somos constituídos de vários corpos, mas Kardec vai trabalhar basicamente com 3 corpos, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Primeiro, o corpo ou ser material, né? Nós encarnados, ser humano, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, né? Nós somos o nosso corpo físico, ele é constituído de células, né? Átomos, moléculas, glândulas, ossos, o sangue, o cérebro, né? Coração, fígado, rins, enfim, toda a constituição que a anatomia humana traz para o conhecimento, para o nosso conhecimento. Ele é um corpo, né, que ele tem um limite, né? Ele tem um prazo, vamos dizer assim, né? Ele tem um prazo de validade, mas é uma máquina grandiosa, né? É uma máquina que funciona dentro da sua perfeição, né? Só mesmo Deus para criar uma máquina destas tão perfeita, que se nós cuidarmos dela com carinho, com amor, com respeito, ela dura em média 75, 80 anos.
E agora, com a ajuda da ciência, né, ela vai mais longe. Tem pessoas aí com 90, 100 anos, né, 105 anos. Então, precisamos realmente sermos gratos a Deus por esta máquina que está nos ajudando a evoluir, né, está nos ajudando aqui a fazer parte deste mundo. Então, esse é o primeiro corpo abordado por Kardec. E o segundo é o princípio intermediário ou perispírito, né? Ele é mais fluídico, é mais sutil, né? É uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais no fruto, o germe, o perisperma e a casca, né? Então, esse perispírito ele está próximo, né, ao corpo físico e ao espírito, fazendo essa intermediação, vamos dizer assim, esse condicionamento para que o corpo físico possa existir, né? Sem ele o corpo físico não existe, né? Ele que vai dar toda a condição para que o corpo físico possa desenvolver. Nele localiza-se os chakras, né? Nele se localiza-se os plexos e nele também se localizam-se os órgãos, né? Os órgãos do corpo físico. Poderemos ver isso lá em André Luiz, né? No nosso lar, num projeto de reencarnação, o cuidado que os espíritos têm com os nossos órgãos no campo perispiritual, porque vai ser amanhã ou depois projetado para o corpo físico, né? Tem estudiosos que não trabalham com esta ideia, né, de que o perispírito é constituído de órgãos, né? Tem estudiosos que agora não me recordo o nome dele para trazer para a gente, mas quem sabe numa outra oportunidade, que pensam que o perispírito é um cérebro, né, um cérebro uno e pronto. Mas a doutrina espírita, André Luiz, vai trazer a ideia diferente, né? Com respeito a todas as outras ideias. Então, esse perispírito tem esta condição, ele pode se contrair, né? Tanto é no momento da encarnação, né? Ele se contrai, depois aos poucos ele vai se expandindo, dando oportunidade para o corpo físico também se expandir. E a alma, né? A alma, que é o espírito, somos nós, espíritos encarnados, que tem o corpo a sua habitação, né? Então a alma é o espírito que está encarnado, é o espírito, na realidade, somos seres pensantes que dá comando tanto ao perispírito quanto ao corpo físico, né? Somos seres inteligentes e, a depender das nossas ideias, dos nossos ideais, das nossas emoções, isso vai refletir tanto no perispírito quanto no corpo físico. Tanto é que Kardec vai trazer a informação de que nós estamos sujeitos à influência de espíritos, que a sintonia ela vai se dar através dos pensamentos, né? Os meus pensamentos com os pensamentos que os espíritos estão me influenciando, isso vai caracterizar bem no perispírito do meu corpo físico, né? Porque a base, né, dessa tríade é justamente o pensamento ou os pensamentos, né? Então vejamos como esse campo ele é bem sutil, né? Este campo ele é formado de ondas, né, de percepções. Ele é um campo abstrato, mas é um campo existente, né? É um campo que realmente é atuante. Então, como diz Joana de Ângeles, tudo está na base do pensamento, né? O pensamento que dá, vamos dizer assim, o início, né,
das nossas vidas, né? O início aí das ideias e dos ideais. Então, tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos. O que são, na realidade, os espíritos, né? O que é? Kardec, que não se dá com muito satisfeito, ele volta à carga agora com uma pergunta no mesmo sentido, mas diferente, né? O que é, na realidade, o que são, na realidade, os espíritos, né? E os espíritos respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação. São seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Isto está na pergunta 76. Então, por hora, os espíritos vão nos informar que todos eles, né, e aqui ele vai, nas entrelinhas, dizer que, independentemente do nível em que o espírito se encontre, né, ele tem espíritos em toda parte, em todo lugar, e em todos os níveis de hierarquia. Também nos dá uma ideia de evolução e progresso, porque já que existem espíritos no universo, em todo lugar, em toda parte, tanto é que o próprio Cristo vai nos dizer, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todos os espíritos, independente da condição moral, espiritual, evolutiva do ser, tem lugar para todos. Deus, o Pai, não nos abandona. Então, esses espíritos, nós vamos conhecendo, vamos dizer assim, a sua essência, porque nós estamos falando aqui teoricamente, né? Mas a condição de cada espírito, a substância do perispírito, nós vamos conhecendo à medida que nós vamos desenvolvendo a questão da vidência da mediunidade, ou na medida que nós vamos tendo encontro através dos sonhos, e na medida que nós vamos caminhando rumo à ascensão, nós vamos conhecendo essas particularidades mais a miúde, né? Porque nós não sabemos ainda o que são os espíritos, né? Qual é o composto desse material, né? Que poderemos, né, melhor dizendo, o composto dessa imaterialidade, né? Porque não está no campo material, né? Quando nós vemos algum espírito, na realidade nós estamos vendo o perispírito, nós estamos vendo o perispírito do espírito. Tanto é que nos processos de comunicação, nas reuniões mediúnicas, os espíritos estão atuando através do seu perispírito. É claro que com a irradiação dos seus pensamentos, né? Mas o perispírito, ele está mais próximo do corpo físico. Então, por isso essa condição, né, essa possibilidade, esta realidade de comunicação. Mas o espírito ainda, nós não sabemos, né, o que é o espírito. Mas está perto, né, vamos dizer assim, de nós conhecermos à medida que nós vamos aí, né, alcançando outros níveis de conhecimento, de estudo. Nós vamos realmente ter o acesso, né, a esta informação. Os espíritos são uma individualidade, né? Continua Kardec.
do princípio inteligente, né? Ou seja, todo um aprendizado que esse espírito vem caminhando na sua trajetória evolutiva, que vai formar a individualização, né? Todo o seu arcabouço emocional, psicológico, espiritual vai estar no seu inconsciente passado e no seu inconsciente presente, que o perispírito vai nos servir de um CPU, né? Vamos fazer essa analogia aí bem grosseira, aonde vamos armazenar todas as informações das nossas vidas, todas as informações das nossas existências. Então vai se criando uma individualidade, né? Aí depois, aos poucos, nós vamos desfazendo das ideias, vamos dizer assim, mais grosseiras, né? A substância vai ficando mais rarefeita, né? Haroldo Dutra, ele vai falar que Paulo vai trazer uma ideia de corpo, mas não é o corpo físico, a matéria em si, mas é aquela ideia, né? Mais rarefeita na medida que o espírito ele vai evoluindo, na medida que nós vamos tornando essas ideias e emoções, nos tornando mais conscientes. Hoje eu tenho uma condição bem grosseira, né? As ideias bem grosseiras. Na medida em que eu vou tornando essas ideias mais consciente, né? Eu vou produzindo uma substância mais rarefeita, eu vou me encontrando comigo mesmo, com a minha essência, né? Eu vou me encontrando, eu vou me libertando, né? Por isso que os Espíritos sempre nos dizem, né? Se libertem dessa condição, aos poucos, de materialidade, de egoísmo, de vingança. Isso traz fluidos densos, pesados, que gera cheiro, que gera cor. Então, na medida que nós vamos nos libertando desse material que está enraizado em nós, né? Que está enraizado, nós vamos ficando mais leves, né? Vamos dizer assim, para a nossa ascensão. E aí sim, a nossa essência, ela vai dando, né? Vai ganhando um corpo, vamos dizer assim, né? Vai ganhando uma dimensão diferente, né? Continua Kardec. Então, além dessa individualização, a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Está na questão 79. Então, qual é a época que nós somos criados, né? Desde o princípio espiritual, desde da linguagem de Ubaldi, né? Desde o sistema, né? Então nós não sabemos, nós não temos essa informação, né? Realmente ainda há barreiras, né? Barreiras que nos impedem de ter acesso a esse conhecimento, né? Então, aos poucos, nós vamos adentrando a esse conhecimento, né? Vamos caminhando aqui, caso o nosso tempo realmente urge, né? Na pergunta 27, né, nos elementos gerais do universo, vejamos como essa complexidade é de uma imensidão muito grande, porque nós estamos sempre recebendo informações, né, cuidando do nosso mundo interior, caindo, levantando. Então isso vai gerando uma série de circunstâncias que requer de nós muita coragem, muito esforço para vencer essas dificuldades, né? Para vencer essas barreiras. Então Kardec pergunta na questão 27, há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Ele volta de novo a essa questão, né? E os espíritos respondem, né? Sim, e acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Então Deus não é matéria
e Deus não é espírito, né? Então Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, espírito e matéria, né? Constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, né? Então tudo que existe no universo, né, primeiro tem a sua base em Deus, né, que é o ser incriado. Deus não foi criado. Até para nós entender isso, né, algo que não foi criado, né, nós realmente, a nossa condição ainda dentro do princípio de tempo e espaço, né, algo que não foi criado para a gente, né, entender isso. Aos poucos nós temos aí essa informação de que como é que algo não foi criado, né? E aí nós lembramos de Jesus, né, que ele disse que ele e o Pai são uno, né? Então isso quer dizer que Jesus tem uma compreensão muito maior, né, muito mais dilatada de Deus do que nós com relação a Deus, né? Então realmente é algo que a gente ainda precisamos ainda estudar, né? E o Espírito, que todos nós, né, nós somos, tudo no universo é Espírito, né? O universo está aí abarrotado, né, vamos dizer assim, né? Uma expressão aqui grosseira, espíritos por toda parte. E a matéria, né? A matéria é mais sutil no campo da energia, e a matéria aqui mais grosseira, constituída de átomos, né? Então são esses elementos que daí, né, se originam outros, né, desdobram, né, outras condições, né, condições psíquicas, condição espiritual, evolutiva, material, né? Enfim, toda uma condição que o fluido cósmico universal dá a possibilidade, né? Bom, Kardec vai abordar também um pouco sobre a imortalidade da alma, né? Essa condição, que o homem é essencialmente um espírito imortal, né? O homem é um espírito imortal, né? O homem morre ou não morre, né? E os espíritos respondem: com o espiritismo, o que era uma questão de fé passou a ser um fato comprovado, né? Os mortos são criaturas humanas desencarnadas, todavia completamente vivas, né? Nós, na realidade, não morremos. Nós deixamos o corpo físico porque chegou um fim, chegou um tempo, mas a alma, o espírito, ele continua. Até porque a nossa realidade é do mundo espiritual. Nós viemos de lá, né? Aqui só estamos em trânsito, temporariamente, no corpo físico, mas a nossa realidade é outra. Então, queremos ou não, vai chegar um momento, vai chegar um dia em que nós temos que abandonar o corpo físico para dar continuidade à nossa caminhada. Kardec, na pergunta 82, vai perguntar: é certo dizer que os espíritos são imateriais? É a matéria quintessenciada, né? É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos, né? É uma matéria quintessenciada que está numa outra dimensão, né? É uma matéria mais pura, né? É uma matéria mais rarefeita, que nós vamos ter o contato mais com o perispírito do que com o espírito, como já falei há pouco, né? O que é o perispírito, né? Então, né, já que ele está próximo aqui do corpo físico, ele nos dá essa condição de comunicação com o mundo espiritual,
sobre a reencarnação, é Ele que possibilita essas condições. Kardec pergunta na questão 135, o que é o perispírito? Já falamos um pouco, né? É o princípio inteligente, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório, né, do espírito e liga a alma ao corpo, né? Então é como uma fatia, né? Espírito, perispírito e depois o corpo físico, que se o nosso corpo físico tivesse o contato diretamente com o espírito, pela substância do espírito, né, pela sua força energética, vamos dizer assim, talvez o nosso corpo físico não suportaria a carga fluídica, né, energética do espírito. Então é importante esse corpo físico, esse perispírito, para que, né, a justaposição não abale, né, não desestruture o corpo físico, porque sabemos que na natureza do universo tudo funciona harmonicamente, numa condição ordeira. Então não é diferente com os nossos corpos. O perispírito, como já falei, ele tem uma densidade, né? Ele precisa realmente ser trabalhado através das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Ele é ponderável, né? Ele pode ser submetido à medida de peso, né? William Crookes, o cientista inglês, fez isso, né? Ele tem uma característica de penetrabilidade na matéria mais grosseira, né? No ambiente fechado, totalmente fechado, um espírito ele pode penetrar este ambiente sem a condição de abrir a porta. Não necessariamente a porta precisa estar aberta para que ele possa adentrar. Ele adentra através das paredes, né? Ele tem uma condição de expansibilidade, que significa ampliação, né, do campo energético, né? Que vai se caracterizar a nossa aura, né? A nossa aura, na realidade, é uma expansão do perispírito, né? Onde as nossas mentes vai dar esta condição, vai dar esta base para que ele possa se expandir. Ele tem a sua característica de unicidade, né? Ele não há dois iguais, né? No universo só há um só, né? Só existe um espírito, não existe outro espírito igual, né? Igual a nenhum de nós, né? Somos seres que temos uma individualidade, e dentro dessa complexidade do universo só existe um de nós, né? Essas informações estão lá no IBIS, né? O IBIS traz também essas informações sobre o perispírito, né? Os espíritos, eles progridem, né? Os espíritos progridem? Pergunta Kardec na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada, né? Ou seja, o progresso, a evolução é um determinismo da vida. Nenhum de nós estamos fora desse contexto. Eu não quero evoluir. Não tem como. A vida vai nos chamar à condição, vai se utilizar dos seus mecanismos para nos chamar à condição de evoluirmos. Nenhum de nós estamos parados, nenhum de nós estamos estagnados, até porque a vida é movimento, a vida é uma dinâmica, e Deus não espera a decisão de nenhum homem
de não querer evoluir. Podemos estacionar alguns dias, né? Vamos dizer assim, mas nós estamos sempre evoluindo, porque o processo de evolução não para, né? Ele é uma constante em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos finalizar por aqui, né? Temos algum material ainda, mas o nosso tempo ele não nos permite. Nós vamos parar por aqui. Fica aí esta reflexão que os Espíritos trouxeram, né, para todos nós. Precisamos realmente ainda estudar, né? Kardec trazendo as bases desse conhecimento, e temos a certeza de que Deus está nos auxiliando nesse processo de progresso, de erro, de acerto. Os Espíritos estão conosco, né? Devemos tratá-los com naturalidade, porque são seres irmãos nossos, que estão sempre ao nosso lado, seja o anjo de guarda, seja um espírito que não seja simpático a nós, seja espíritos trabalhadores do bem, trabalhadores do Cristo, estão, né, aí povoando o nosso planeta, auxiliando, às vezes atrapalhando, é bem verdade, mas cabe a cada um de nós, que já temos essa informação, orar por todos eles, né? E pedir a Jesus de Nazaré que nos auxilie, tanto eles quanto nós. Aqui o meu abraço, a minha gratidão pelo convite que a casa me fez para este bate-papo desta noite, trazendo essas reflexões para nós, que na realidade é isso que nos preenche, né? A vida material tem a sua importância, mas a vida espiritual, essa realmente nos preenche, como bem colocou Jesus, né? Quem desta fonte bebe esta água, jamais terá sede. Que Jesus nos abençoe, agradecido à espiritualidade maior da casa, pelo amparo, pela permissão e pela assistência que dispensou e dispensa a cada um de nós. Aquele abraço, que Jesus possa continuar abençoando a todos vocês, a todos nós, para darmos continuidade aqui no trabalho no Jesus de Nazaré, nesse ano 2024, né? Estudo, palestra, passes, né? Enfim, cestas básicas, Jesus nos dando a oportunidade de trabalho. Aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. E até breve, e até a próxima.